esse vai ser o nosso primeiro vídeo. E pra começar, eu escolhi um filme bem especial, bem incrível, que é o Psicose, que é de 1960. É dirigido por Alfred Hitchcock. Com certeza, você pode não ter visto, mas você já ouviu a trilha sonora, você já viu alguma foto ou se deparou provavelmente com a cena mais icônica de todas, que é a da mulher no chuveiro quando aparece uma pessoa com faca. Isso tudo é para mostrar o quanto que, por mais antigo que o filme seja, ele ainda é muito influente. 60 anos atrás, gente, isso é muito tempo. E o filme continua satisfazendo o gosto das pessoas. E eu resolvi falar dele justamente por isso, porque foi o filme que me motivou a gravar a opinião que eu tenho sobre os filmes e falar sobre eles, porque é um filme que eu quis falar muito. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Primeiro de tudo, eu quero falar sobre o enredo. O enredo, ele é baseado num livro e, cara, você consegue ver isso pela maneira que se dá. Dá pra perceber, pelo menos eu consigo ver uma diferença quando o filme ele é focado em autoral, é roteiro original, ou quando ele vem de um livro. Por que isso? Porque a maneira que os personagens funcionam é diferente. Porque o livro ele tem mais tempo para desenvolver, então acaba que o personagem ele vai sendo mais destrinchado. No filme você tem 2 horas para pegar um personagem e se apegar a ele. E aí você consegue perceber essa correria. E isso influencia muito no caso, por exemplo, da Marion Crane, que é a protagonista. Ela é a secretária de um agente imobiliário. A primeira cena dela já é mostrando a situação, o problema dela. O que ela quer resolver. Qual é a situação, qual que é a trama dela. A partir disso, toda a história ocorre. Mesmo assim, você vê como é que o diretor é incrível quando ele pega essa linha de raciocínio, essa pequena situação e fala, esse é o ponto de partida. Mas não necessariamente vai ser aonde você vai chegar. E realmente isso acontece no filme. E aí a gente vai fazer o seguinte, então. Pra não dar spoiler, por mais que o filme seja de 60, eu vou dividir em 2 partes. Agora eu vou falar minha opinião do filme como um geral. E a segunda parte eu vou focar mais na história em si, nos acontecimentos, falar coisas que me impactaram e tal. E pra tá tudo certinho e eu vou avisar. Galera, agora começam os spoilers. Bom, vamos começar falando sobre o filme, o que eu gostei dele, só que sem spoilers. Basicamente, ele é uma trama de suspense. E não tem muito terror. Na verdade, quase não tem jump scare. Ele é bem fluido. Só que ao mesmo tempo, para as pessoas que olham, ele pode parecer arrastado. Por quê? Porque filme dessa época não tinha tantos recursos, tanto de gráficos quanto de computação digital, roteiro, que atualmente tende a ser mais frenético. Ele é bem mais parado. E isso é bom? Depende do que você quer assistir. Eu já sabia que eu ia ver um filme antigo, então eu já estava pronto para ver esse filme. E não me decepcionei. Porque ele realmente tem partes dele que são bem paradinhas. Só que se você for ver, mesmo nas partes paradas, existem coisas acontecendo. E o diretor consegue se carregar de uma tarefa muito difícil, que é manter um ritmo e te fazer querer ver o que está acontecendo, mesmo nessas situações curtas. Porque o que acontece? É uma expressão, é um olhar, são pequenas deixas que os atores fazem, e fazem muito bem, que acabam te prendendo a atenção nesse filme. Então você pensa, poxa, tá acontecendo tal situação, ela é corriqueira, mas por que esse personagem tá olhando de tal maneira? Por que teve essa pausa dramática? Por que essa pessoa ficou em silêncio? Por que rolou esse silêncio desconfortável? E aí você vai juntando as peças. O jogo de câmeras também é importante, porque em determinado momento ele vai focar muito no personagem, vai acompanhar o passo a passo que ele tá fazendo, ou então ele vai olhar e vai falar, não, pega essa imagem aqui, vai ser mais distante. Ou então não vai ficar com o personagem, vai ficar mudando. Ele, um outro ponto. Ele, um outro ponto. Pra quê? Pra mostrar que em algum momento esses 2 pontos de filme vão se colidir. E você fica aflito, esperando, caramba, vai acontecer ou não vai? É tudo orquestrado de uma maneira incrível. O ritmo, a trilha sonora, como comecei falando, é épica. Você já ouviu ela antes, porque ela é muito importante, ela foi muito influente, tá à frente do seu tempo. E o Alfred Hitchcock soube dirigir muito bem. E aí o que acontece? O nome do filme é Psicose. Você já consegue imaginar alguma coisa assim. E logo no começo o diretor te explica, porque dá 20, 30 minutos de filme e você já vê o motivo desse nome, Psicose. Você vê a Marion, que é a protagonista, olhando o tempo inteiro para trás, se questionando, será que o que o filme está nos mostrando
é o que ela realmente está imaginando ou é o que está acontecendo. Essa paranoia passa pra gente. Por que tal pessoa abordou ela? Será que ela tá realmente fazendo alguma coisa assim? Será que essa pessoa que abordou a Marion, ela percebeu que tem alguma coisa de errado? Ou ela só tá sendo simpática? Ela só tá preocupada? Ou ela só tá... Enfim. Tudo isso vai conspirando para que você fique tão aflito quanto ela. Os momentos que ela tá dirigindo, você vê que ela tá ficando cansada, porque ela não para de dirigir, e a história explica o porquê disso. E você vai vendo o drama dela e você vai ficando aflito e vai se sentindo agoniado com aquilo tudo acontecendo. E aí ela chega no hotel e o filme fala: ok, corta tudo, agora a gente vai seguir da maneira que eu quero. E aí todo aquele vínculo que você estava tendo dá um choque tão forte que você se pensa: ok, agora o que eu vou fazer na minha vida? Foi um sentimento que eu vi. O filme, pra mim, ele se divide em dois pontos, ponto A e ponto B. E a diferença de um pro outro, o corte, é muito grande. Tanto que quando o ponto A acabou, eu olhei pra TV e fiquei pensando, tipo, o filme correndo, e eu pensando: tá, e agora? O que vai acontecer? Porque pra mim o filme acabou, não tem mais como seguir a história. Mas não tem, e tem de forma muito boa, o que me leva a começar a segunda parte. Vamos lá, agora a gente vai para a segunda parte, e a segunda parte contém spoilers. O que é isso? A Pedro tá contando a história do filme. É exatamente isso, sim. Então se você não quer ouvir, dá um pause, vai ver o filme, volta e aí ouve o resto. A gente segue a história da Marion Crane. Como eu tinha dito, ela é uma secretária no ramo imobiliário. E aparece um desses ricaços, provavelmente texano, porque ele faz questão de mostrar um chapéu de cowboy, eu não sei o que, querendo comprar uma casa para a filha. E o que acontece? Ele quer comprar com dinheiro na lata. Ele não quer transferência bancária nem nada. Ele tá com o dinheiro na mão e entrega. Só que ela não pode depositar o dinheiro no momento, ela teria que entregar posteriormente. O chefe, como confia muito nela, deixa o dinheiro com ela para ela depositar. Só que o que acontece? Lembra que eu falei que tem aquela situação inicial que é o problema dela? Então, ela está tendo um caso com Sam Loomis. E esse cara, ele reclama que falta dinheiro, porque ele tem que pagar pensão para mulher dele. E se não fosse por isso, já teria casado com ela. E aí você já vai trabalhando essa questão do dinheiro. Por que é importante? A Meryl, ela se mostra decidida, ela fala que quer terminar ou quer continuar. Isso vai depender. E o que acontece? Quando ela se vê com essa quantidade de dinheiro, a princípio não tem essa ideia. Mas o próprio ricaço, ele fala alguma coisa do tipo: cara, se eu tenho um problema, eu pago pra esse problema sumir. O dinheiro resolve os problemas. As pessoas ficam com essa coisa de: ah, não, porque dinheiro não traz felicidade. O cara fala justamente o contrário. Ah, mas o dinheiro pode não trazer a felicidade, mas leva a infelicidade embora. E vai, deixa o dinheiro com ela. E nisso você já não precisa ser nem um gênio para se ligar. É a chance de ouro dela de refazer a vida. Ela pega o carro e mete o pé com o dinheiro. E é aí que começa a psicose. Aí que começa o jogo mental, a paranoia. Alfred Hitchcock, ele trabalha isso tudo de uma maneira mais magistral. É incrível. O que acontece? Ele vai pegando assim a Meryl no carro, por exemplo, e vai rolando diálogos. Da onde que está saindo esse diálogo? Não se sabe. E é justamente o que tipo de diálogo? Ah, é o patrão dela conversando com a outra secretária, tipo: ah, você viu a Marion? Ela entregou o dinheiro, eu até agora não recebi nenhuma mensagem dela. E você fica se perguntando, pelo menos eu me perguntei, se o que estava acontecendo era ela imaginando a situação ou se realmente a situação acontecendo. E se você se pergunta isso, quer dizer que o diretor fez o trabalho dele. Ele não entregou a paçoca assim de graça. Você tá pensando. E aí o filme segue essa parte. Quando chega, por exemplo, outro momento importante desses é quando ela quer trocar de carro. Porque ela imagina o patrão dela já tenha falado com a polícia, já estejam atrás dela, ela precisa trocar de carro. Agora, ela realmente aceita o fato de que ela é uma foragida. Então, ela vai trocar o carro, só que tem uma viatura de polícia que tá seguindo ela. E aí, a câmera fica o tempo inteiro. Marion conversando com o vendedor começa simpático, mas começa a levantar suspeitas. Policial. Vendedor policial, Marion policial. E fica nessa troca pra você pensar: caramba, o policial vai falar com ela ou não vai? Porque é uma situação esquisita. E vai passando, se sucede a cena, prossegue a história. E ela chega no Norman, no Bates Motel, que é o grande hotel aí que acontece a história mesmo. Porque o que acontece? Lembra que eu falei que é dividido em parte A e parte B? É quando ela chega no Bates Motel que começa a parte B. E ela chega lá cansada, porque não tem como fazer, ela se desvia da estrada principal. E ela encontra com o Norman.
que é um cara que cuida do hotel, é o proprietário, ele parece ser simpático, atencioso, ela tá com fome, ele oferece um lanche pra ela e tudo mais. E eles param pra conversar. E na conversa, já começa a perceber que tem alguma coisa esquisita com ele. Primeiro são os comentários que ele faz da mãe dele. E fica atiçando a sua curiosidade e tudo mais. Mas a Marion tá querendo sair logo de manhã. Só vai dormir porque tem que dormir. E aí ela resolve tomar um banho e tudo mais. E aí começa o verdadeiro corte do filme. Aquela cena que você já tá cansado de ouvir e de ver, da mulher no banheiro com a facada, não é no final do filme. Eu, quando fui ver Psicose, eu achei que era no final do filme. E quando eu vi isso acontecendo na metade do filme, eu falei, tá, e agora? O que acontece? Porque é isso que eu falei que foi o que me fez ter vontade de falar desse filme. Esse momento em específico. O filme constrói toda essa história de que a Marion é a protagonista, é a mocinha. E a gente já criou um conceito de que mocinhos sobrevivem pelo menos até o final. Pode morrer nos últimos 5 minutos? Pode, mas dura até lá. Não morre na metade. E aqui o que acontece é justamente isso. Chega uma pessoa com faca, aparentemente uma mulher, esfaqueia ela e você pensa, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E aí o que acontece é uma investigação para saber onde é que está a Marion e onde é que está o dinheiro. E quem pega essa tocha que a Marion passou, já que ela não pode mais estar ali? A irmã dela, Lilo, e o amante / namorado dela, Sam Loomis. E um detetive chamado Arbogast. Nomezinho complicado, Arbogast. Tanto a Lila quanto a Arbogast têm a mesma dedução. Marion foi encontrar com o amante e vão atrás dele. O Arbogast não conhece a história da mãe, mas conhece a irmã. E ele deduz que a irmã vai levar ele até a Marion. E segue. E aí o que acontece? Eles se encontram com o Sam e falam, cara, a Marion tá foragida, e ele fala, cara, eu não encontrei com ela e tudo mais. E começa essa investigação que leva o Arbogast, que é muito do malandro, direto pro Bates Hotel. E lá ele conversa mais uma vez com o Norman. E o Norman, o que acontece? Por que ele é tão formidável? Porque ele não é aquele vilão que pensa 50 passos à frente. Ele não sabe exatamente toda a história que ele vai contar. E você percebe isso, porque conforme o Arbogast vai fazendo perguntas, você consegue ver o Norman ficando nervoso. Porque tipo, cara, não era pra ser assim. Até porque quando ele hospeda a Marion anteriormente, ele consegue ver que tem alguma coisa nela. Porque ela fala que o nome dela é um, mas escreve no livro de registros outro nome, fala que tá fugindo e tudo mais. E aí chega esse detetive e enche ele de perguntas, começa a descobrir. E entra na casa do Norman, que fica próximo ao hotel. E aí, mais uma vez, aparece uma figura com faca, a trilha sonora, e o nosso querido detetive morre também. Psicose é aquilo. Não se apega a um personagem. Sério, mano, porque você não sabe se ele vai durar mesmo. A Marion foi pra mostrar isso, porque eu, por exemplo, tava curtindo o Arbogast. Porra, detetive top. Foi lá e acontece. E aí você vai seguindo a história, e a história vai sendo trabalhada, você vai vendo os pontos soltos, você vai vendo a investigação, e não tem nenhum super-humano lá. Ah, Pedro, o que você quer dizer com super-humano? É porque, querendo ou não, quando você vê filme, sempre tem um atributo que é acima da média. Quando você vê um detetive, ele tem que ser estilo Sherlock Holmes, que ele olha para uma pedra, sabe que essa pedra veio de tal pedreira, quem trabalha nessa pedreira usa tal cor de roupa, e essa tal cor de roupa tá num pedaço de pano ali. Enfim, cria toda uma linha de raciocínio gigantesca, coisa que uma pessoa normal não conseguiria. Ou então, o herói de ação, que consegue dar pulos de 20 metros de um prédio pro outro, consegue ficar 2 horas agarrado, pendurado, com uma mão só, enquanto a outra dá tiro em todo mundo. Os filmes têm muito disso do super-humano, que são humanos que aparentemente não tem nada de especial, mas tem um atributo que eleva eles acima de todo o resto. Nesse filme não, os humanos são humanos. Se tomar uma facada, morre. Porque é isso que acontece com o ser humano. Então, é isso. A história vai seguindo e tudo mais. O desfecho dela é muito bom, é muito tenso. Não vou falar, porque por mais que eu esteja contando da história, vai acabar perdendo a graça. Então eu sugiro que vocês vejam mesmo o filme. Digam se vocês concordam comigo, se discordam. Mas o que eu digo é, presta atenção no Norman Bates. Porque a atuação desse cara, olha... A Marion também é muito boa. Ela consegue transmitir a sensação de quem está sendo perseguida. Mas o Norman... Cara, que absurdo. É um filme que eu recomendo muito. A gente tá no período de quarentena, não tem muito o que fazer, então fica a minha sugestão. Beleza, galera? E aí vocês comentam se vocês gostaram do vídeo, se não gostaram, algum ponto que eu possa mudar. Como vocês podem ver, é bem amador, não tem cenário, não tem nada. É só eu falando a minha opinião, beleza?